Nem todos entenderão o que você está sentindo. Esta mensagem não é para todos, é para os escolhidos. Um grupo raro, sensível e profundo. Pessoas que, mesmo em silêncio, sentem que carregam dentro de si algo diferente. Algo que não é deste mundo, algo de Deus. Se estas palavras tocarem seu coração, então você está no lugar certo. Os sinais que estamos prestes a revelar aqui não podem ser vistos a olho nu. São sagrados, muitas vezes sutis, mas absolutamente reais. Apenas uma pequena fração dos escolhidos, cerca de 3%, consegue reconhecer claramente esses sinais. Não porque sejam melhores do que os outros, mas porque despertaram, estão despertos. Foram marcados para uma missão que transcende o visível. Você perceberá que algumas experiências que antes pareciam aleatórias são, na verdade, evidências de que existe um plano para a sua vida. Cada dor, cada desconforto, cada momento de silêncio faz parte do processo. Deus nunca se esqueceu de você. Ele está moldando, ensinando e preparando você. E agora é a hora de você reconhecer os sinais que Ele deixou em seu caminho. Se você sente que esta mensagem ressoa profundamente em você, junte-se a mim nesta jornada. Caminharemos juntos, explorando cada um dos 11 sinais das 144 mil pessoas que foram transformadas. Eu sou George, e estou aqui para compartilhar o que o céu derramou em meu coração. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um comentário dizendo: eu sou o escolhido. Esta série foi criada para você, para o chamado dos escolhidos. Hoje não estou falando com todos, estou falando com um grupo muito específico que a Bíblia chama de escolhidos. São pessoas que carregam dentro de si um propósito eterno, algo que foi escrito antes mesmo de nascerem. Na palavra de Deus, Jeremias 1:5 diz: antes de formá-lo no ventre eu o conheci, antes que você nascesse, eu o consagrei. Isso não é apenas poesia. É um lembrete de que existem pessoas que são marcadas desde o princípio, chamadas a viver algo diferente, e esta mensagem foi preparada para elas. Talvez você já tenha se sentido como se não pertencesse a lugar nenhum, como se sempre houvesse oposição direcionada a você, como se a vida parecesse desafiá-lo mais do que aos outros. Ou talvez você tenha percebido que certas coisas sagradas despertam dentro de você, de maneiras que não despertam na maioria das pessoas. Esses podem ser indícios, sinais de que você carrega dentro de si a marca do Deus vivo. Mas preste atenção. Este conteúdo não é para os curiosos, não é para aqueles que vêm aqui por mera curiosidade ou em busca de respostas rápidas e superficiais. Se você não se sentir conectado com o que estou prestes a dizer, então talvez esta mensagem não seja para você, e tudo bem. Mas se algo dentro de você se acender ao ouvir essas palavras, se seu coração bater mais forte, se você sentir como se eu estivesse falando diretamente com você, então ouça todo o conteúdo, porque aqui estão revelações que somente os escolhidos podem compreender. Ao longo desta jornada, revelarei os sinais que identificam as 144 mil pessoas mencionadas na Bíblia. Sinais que não são óbvios, mas se repetem na vida daqueles que foram separados para um propósito maior. Esses sinais são sagrados, muitas vezes invisíveis para o mundo, mas muito claros para aqueles que carregam o selo de Deus. A guerra invisível dos escolhidos. E ouça-me, preciso avisá-lo. Se você é um dos escolhidos, não espere que as coisas sejam fáceis. A Bíblia nos lembra em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso significa que, se você sente que a vida é uma batalha constante, é porque algo dentro de você está perturbando o reino das trevas. E é exatamente sobre isso que falaremos nas próximas sessões. Mostrarei a você, um por um, 10 sinais secretos que revelam a identidade dos escolhidos. E se você prestar atenção, poderá perceber hoje que nunca esteve verdadeiramente sozinho. Há um propósito em cada lágrima, cada batalha e cada vitória em sua vida. Mas vá com calma. Vamos passo a passo, porque cada detalhe importa. Hoje quero apenas que você saiba que este não é um vídeo comum do YouTube. Este é um chamado, uma convocação para aqueles que foram marcados desde o princípio. Portanto, preparem seus corações, abram seus ouvidos, porque a partir deste momento, trilharemos um caminho que somente os escolhidos podem seguir. Antes de prosseguirmos, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio desta série. E por favor, escreva uma declaração de fé nos comentários. Eu sou o escolhido.
Isso fortalecerá nossa comunidade e mostrará que você está conosco. Agora que você entende para quem esta mensagem é destinada, vamos nos aprofundar no primeiro grande tópico, a identidade sagrada dos escolhidos, a identidade divina dos escolhidos. Muitas pessoas vivem suas vidas inteiras sem jamais descobrir quem realmente são. Crescem tentando se encaixar em padrões, aceitando rótulos que não condizem com suas almas e, por fim, se perdendo no que os outros dizem. Mas é diferente para os escolhidos. Eles carregam dentro de si uma origem não deste mundo, mas de um plano divino de Deus. Jeremias 15 diz que Deus nos escolheu mesmo antes de nascermos. Isso demonstra que a identidade dos escolhidos não começa no nascimento, nem depende de conquistas ou do reconhecimento de alguém. Mesmo antes de existir, você já tem um lugar claramente definido no coração de Deus. Isso dá sentido a muitas coisas que o confundiam. A identidade dos escolhidos não é moldada apenas pelo ambiente em que crescem ou pelas feridas que carregam. Algo mais profundo está em ação. Dentro deles existe uma marca invisível, uma marca que separa, guia e não pode ser apagada, nem mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Muitos escolhidos sentem, desde muito jovens, que não pertencem verdadeiramente a lugar nenhum. Mesmo rodeados por muitas pessoas, ainda carregam um sentimento de alienação. É como se algo os estivesse chamando para um modo de vida diferente, um caminho que nem sempre é fácil para os outros entenderem. Talvez você tenha tentado se encaixar em ambientes onde todos se sentem confortáveis, mas você não. Isso não é fraqueza, é um sinal. Seu coração foi feito para uma missão diferente. A forma como você se sente, pensa e reage demonstra que você vibra numa frequência diferente. Não melhor, mas mais sensível ao mundo espiritual. Ser escolhido significa carregar uma identidade que o mundo não consegue rotular. E quando você começa a aceitar isso, tudo muda. A dúvida se transforma em clareza. O vazio se preenche com propósito. Sua jornada não é mais sobre encontrar um lugar, passa a ser sobre viver fiel a si mesmo. O anseio chamado interior. O escolhido carrega dentro de si um anseio difícil de descrever. Enquanto muitos se contentam com respostas fáceis, o escolhido sente como se algo estivesse faltando. Nada é suficiente se lhe faltar significado. Sua alma parece estar em constante busca. E essa busca, em essência, é um chamado, um lembrete sagrado de que algo ainda te espera. Essa inquietação surge através de perguntas persistentes. Por que isso está acontecendo? Qual o propósito de tudo isso? Há um anseio profundo por compreender o significado por trás de tudo. Isso não é um sinal de desordem, é um sinal de sensibilidade. O coração do escolhido se recusa a viver uma vida de inconsciência. Ele precisa de significado, mesmo na dor. Outra característica comum é a sensibilidade à injustiça. O escolhido não consegue ignorar o mal. Seja um pequeno ato ou um problema maior, ele sempre reage de alguma forma. Talvez você tenha perdido oportunidades por se recusar a aceitar violações da verdade. E mesmo quando permanece em silêncio, a dor persiste. Isso acontece porque existe uma bússola espiritual dentro de você. Ela não permite que você se acostume com coisas que desagradam a Deus. Mesmo quando você tenta seguir o fluxo, algo ainda te puxa de volta para dentro. Há uma voz dizendo: este não é o seu caminho. Esse desconforto faz parte da sua identidade. Ele não te deixará esquecer quem você é. Mesmo quando tudo ao redor tenta fazer você esquecer, os escolhidos tropeçam, eles cometem erros, caem, se perdem, mas sempre retornam. Há sempre um momento em que o despertar acontece e o coração escolhe recomeçar. Isso não acontece por culpa ou medo, mas porque existe uma voz interior, firme e amorosa que nunca para de chamar. Não é coerção religiosa, nem pressão externa. É uma presença gentil, porém persistente, que lembra você de que é diferente, único, que tem um propósito. Quando esse chamado ressoa de dentro, tudo muda. A inquietação se transforma em direção, a dor se transforma em crescimento, e o que antes o confundia começa a ficar claro. Um propósito único e insubstituível. Cada escolhido carrega dentro de si uma missão que só ele pode cumprir. Não importa o quão caóticas as coisas possam parecer agora, esse propósito está vivo, esperando o momento certo para florescer. Deus não o chamou aleatoriamente. Há algo dentro de você que não pode ser transferido para mais ninguém. Comparar-se aos outros só gera decepção. Quando você tenta seguir o caminho daqueles que não compartilham a mesma vocação, as coisas darão errado. Isso acontece porque seu caminho foi traçado com padrões diferentes. O
O que funciona para os outros pode não funcionar para você, e isso é perfeitamente normal. O que você carrega é raro, e o que é raro nunca é fácil de se encaixar. Sua história contém detalhes que só você entende, batalhas silenciosas, sonhos ocultos, dores invisíveis. Tudo está conectado a um propósito que só você pode cumprir. Nada é sem sentido, nem os tropeços, nem os recomeços. Tudo está sendo usado para prepará-lo para algo eterno. A parte mais bela é saber que esse propósito não exige perfeição, exige entrega. É dizer sim mesmo quando você não entende tudo completamente. É continuar caminhando mesmo sem aplausos. É confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Você foi escolhido porque Ele vê algo genuíno em você. Essa vocação não se trata de fazer grandes coisas aos olhos dos homens. Trata-se de viver com propósito, amar profundamente, trazer luz onde há escuridão e fazer tudo isso de uma maneira que só você pode, porque ninguém mais tem o seu coração, a sua história ou a sua missão. O primeiro sinal, singularidade. Um dos primeiros sinais de um escolhido é a constante sensação de ser diferente. Onde quer que você esteja, sempre parece haver uma distância entre você e o mundo ao seu redor. Às vezes, nem você entende o porquê. Mas você sabe que existe algo dentro de você que não se encaixa no comum. Desde muito jovens, muitos escolhidos percebem que conversas superficiais não os satisfazem. Enquanto outros se divertem, riem e conversam com facilidade, você observa mais, sente mais profundamente. Você tem uma sensibilidade difícil de descrever. Não é fraqueza, é um sinal, uma lembrança de que sua alma veio a este mundo com um propósito diferente. Jesus disse que aqueles que pertencem a Ele não pertencem a este mundo, e isso é absolutamente verdade nesse caso. Viver com essa marca significa carregar dentro de si uma frequência diferente. Você pode estar cercado por muitas pessoas, mas frequentemente se sente sozinho. Não porque esteja realmente sozinho, mas porque sua perspectiva de vida é diferente da maioria. Esse sentimento às vezes pode ser doloroso. Você quer se encaixar, ser como todos os outros, evitar sentir demais. Mas quando você entende que essa separação é sagrada, as coisas começam a mudar. Você gradualmente percebe que esse sentimento de não pertencer é, na verdade, o início de um caminho com propósito. Separação não significa rejeição, significa ser guiado. Deus está te conduzindo a algo que exige sensibilidade, profundidade e coragem. E para isso, Ele precisa te afastar de tudo que está te roubando a sua verdadeira essência. Esse primeiro sinal não é o fim, é o começo de uma história escrita com propósito, desafios e um compromisso com a verdade. Algumas pessoas vivem com a sensação de que todas as coisas boas acontecem aos outros, mas não a elas. Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Os escolhidos enfrentam batalhas mais intensas, não porque sejam fracos, mas porque estão sendo moldados. Cada desafio que você enfrenta carrega um propósito maior. A sensação de repetir a mesma batalha pode ser exaustiva. Às vezes você pensa que acabou de vencer uma batalha e imediatamente outra começa. Isso não é punição, é preparação. Deus usa essas circunstâncias para fortalecer suas raízes. Enquanto outros crescem facilmente, você cresce em profundidade. E é essa profundidade que sustenta os escolhidos. Outro sinal importante é o compromisso com a verdade. Mesmo quando fingir que está tudo bem seria mais fácil, os escolhidos ainda sentem um mal-estar interior que os impede de fazê-lo. Eles não podem viver em paz onde há engano. A paz só existe quando eles vivem em harmonia com a verdade. Esse compromisso é custoso, mas vale totalmente a pena. Muitos perderam amizades, oportunidades e até relacionamentos importantes, simplesmente porque se recusaram a tolerar o que sabiam ser errado. Essas perdas são dolorosas, mas também revelam a força da sua natureza. O que você carrega dentro de si não permite que você viva para as aparências. Você foi criado para viver com propósito, não para agradar ao mundo. Dentro de você existe uma bússola sagrada. Mesmo que todos estejam indo na mesma direção, se não for o seu caminho, algo o impedirá. Isso lhe causará angústia e desconforto. E isso é uma dádiva, porque essa mesma sensibilidade protege a sua missão. Os escolhidos não são perfeitos, mas são guiados pela verdade. E isso faz toda a diferença. Frutos, graça e orientação interior. O coração do escolhido inclina-se naturalmente para o bem. Ajuda os outros sem pensar muito. Mesmo quando ninguém percebe, não o faz por ganho pessoal ou reconhecimento. Faz porque sente, porque dentro de si existe uma compaixão inata, nascida com o seu chamado.
É como se corresse em suas veias. Sua preocupação com os outros é o resultado de uma conexão com o coração de Deus. O escolhido sente a dor dos outros como se fosse sua. Muitas vezes, envolve-se em situações em que não deveria, mas algo o impele a fazer a diferença. E mesmo cansado, continua, porque sabe que está fazendo o que precisa ser feito. Esses dons não precisam ser anunciados ou exibidos. Fluem naturalmente, suavemente. São respostas que vêm de dentro, mesmo quando você não está preparado. Isso mostra que Deus habita em você de maneiras silenciosas, mas poderosas. E quanto mais você se entrega, mais Ele revela o que colocou dentro de você. Outro sinal marcante é a voz interior que está sempre lhe alertando. Você conhece aquela sensação, quando algo está errado mesmo que tudo pareça bem por fora? É o Espírito Santo guiando você, um freio invisível que impede que você tome decisões impulsivas. Essa orientação silenciosa muitas vezes o salvou de caminhos que parecem bons, mas que na verdade o afastariam do seu propósito. Ser escolhido por Deus significa viver com essa sensibilidade divina. Significa reconhecer os sinais que os outros não percebem. Significa ser guiado mesmo quando tudo está envolto em trevas. Deus fala de muitas maneiras, e uma das mais poderosas é através do coração. Quando você ouve e obedece, sua jornada se torna leve e significativa. Propósito, ataques e perdas. Aqueles que Deus separa atraem oposição. Isso não tem nada a ver com mérito, mas com propósito. O inimigo não se incomoda com aqueles que permanecem firmes, mas aqueles que trazem luz tornam as trevas desconfortáveis. Os ataques não vêm porque você é fraco, mas porque há algo dentro de você que ameaça as trevas. E isso precisa ser compreendido com maturidade. Outra dificuldade é a perda. Pessoas importantes vão embora, relacionamentos se rompem, o apoio desaparece e tudo parece acontecer quando você mais precisa. Mas essas perdas não vêm para te destruir. Elas vêm para purificar, para te mostrar que a tua força não depende de ninguém, mas de Deus, que te sustenta. A dor da solidão te ensina muito. Descobres quem és quando tudo desmorona. Aprendes a confiar no invisível e a caminhar pela fé. E é nesse processo que o caráter se forma. Deus remove o supérfluo, tira o que te prende e torna os teus passos mais leves. Ele nunca desperdiça uma perda. Mesmo no ambiente da fé existe oposição. Muitas vezes, aqueles que deveriam te apoiar são os que mais te julgam. Pode ser incompreendido, rejeitado ou até acusado de coisas que não fizeste. Isso é mais doloroso do que qualquer ataque externo, mas também mostra que estás a caminhar contra o sistema. A luz incomoda aqueles que vivem nas trevas, e os escolhidos carregam essa luz, mesmo que não se apercebam disso. Por isso, enfrentam resistência silenciosa, olhares estranhos, portas fechadas, mas toda a oposição é uma confirmação. Se a batalha é grande, o chamado é ainda maior, e Deus jamais abandona aqueles que Ele separou. Uma marca de paz sobrenatural. Existe uma paz que independe das circunstâncias. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, o coração permanece firme. Essa paz não vem do esforço humano nem de momentos externos de calma. Ela vem de Deus. É uma certeza serena de que, apesar da dor, tudo ainda está sob o seu controle. Os escolhidos por Deus experimentam essa paz precisamente quando mais precisam dela. Ela surge nos momentos em que não há respostas. Quando as orações parecem não ser atendidas e as portas permanecem fechadas, mesmo assim, algo dentro de você sussurra: continue, e você continua. Essa paz não vem de fora. É o Espírito de Deus te abraçando quando suas forças se esgotam. Para manter essa paz viva, a alma precisa de alimento. A oração não precisa ser longa, mas deve ser sincera. Ler a palavra de Deus acalma a mente e reorienta o coração. O jejum ajuda a aquietar a turbulência interior. E a comunhão com outros crentes renova a fé em tempos difíceis. Essa paz é como uma marca. Ela confirma que, mesmo em meio às batalhas, o propósito de Deus permanece firme. Não depende de vitórias visíveis, mas da presença constante de Deus a cada passo do caminho. Quem sente essa paz, mesmo no caos, entende que está exatamente onde precisa estar. O mundo pode não entender por que você ainda sorri, ainda acredita, ainda continua seguindo em frente. Mas é essa mesma paz que mostra que um poder maior está guiando cada passo seu. E quando tudo terminar, será um testemunho de que você não é sustentado pelas circunstâncias, mas pela presença de Deus em sua vida. 10 sinais revelados e o chamado final. Chegamos a identificar claramente os sinais. Eles não aparecem todos de uma vez, mas se repetem ao longo da jornada.
separação, provações, compromisso com a verdade, compaixão, dons divinos, orientação interior, ataques, perdas, rejeição e, finalmente, paz sobrenatural. Essas são marcas profundas e silenciosas, porém visíveis para aqueles que vivem com sensibilidade e discernimento. Esses sinais não tornam o escolhido superior aos outros. Eles o distinguem com uma missão. Cada marca, cada detalhe, mostra um propósito que transcende as circunstâncias. Os escolhidos não são perfeitos, mas são guiados. E esse caminho, embora difícil, é significativo quando visto pelos olhos da fé. Há um poder real que o sustenta por... Respeitar esse chamado significa viver em vigilância. Significa saber que você carrega algo especial dentro de si e que esse algo precisa ser usado para servir, ajudar e transformar. Você não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Você precisa ser verdadeiro diante de Deus. É isso que o sustenta. Mesmo quando tudo mais parece sem sentido, mesmo nos dias mais sombrios, o chamado permanece. Se você se reconhece nesses sinais, saiba que não está sozinho. Outros caminham no mesmo ritmo, sentindo a mesma dor, carregando a mesma marca. E essa jornada, embora silenciosa, é incrivelmente poderosa, porque cada passo, mesmo sem aplausos, é notado por Deus. Nada escapa ao olhar do Pai. As respostas para suas perguntas não estão fora de você, elas estão dentro de você. No chamado ardente do seu coração, mesmo nos dias mais difíceis, não o ignore mais. Deus o marcou há muito tempo e agora é a hora de viver aquilo para o qual você foi chamado. O mundo precisa do que você carrega e o céu está com você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade destas palavras. Os 11 sinais não são apenas uma lista, são espelhos, janelas sagradas, revelando o que muitos sentem, mas não conseguem expressar. São marcas que não vêm da religião ou da razão, mas do reino eterno que reside em seu coração. Muitas vezes o caminho do escolhido é uma jornada solitária. Nem todos entendem, nem todos apoiam, e às vezes você mesmo não entende tudo completamente. Mas em meio à confusão, à dor e ao silêncio, uma coisa permanece inabalável: o chamado de Deus. Ele não muda, ele não retrocede, ele nunca erra ao escolher alguém. Esses sinais são como lembretes. Em cada sinal, Deus está dizendo: eu ainda estou aqui. Ele viu cada lágrima, cada esforço silencioso, cada batalha travada em segredo. Ele viu quando você quis desistir, mas ainda assim escolheu continuar. E é por isso que você está sendo exaltado agora. Não por mérito, mas pela graça. Porque sua fidelidade ferida tocou o coração de Deus. Você é separado, não para ser superior aos outros, mas para servir mais profundamente, amar mais autenticamente e brilhar mesmo nos lugares mais escuros. Sua vida tem peso no mundo divino. Cada escolha que você faz, cada sim, cada não, cada passo de fé cria um impacto muito além do que você pode ver. Não deixe que as batalhas apaguem seu verdadeiro eu. Não deixe que a negação silencie sua verdadeira natureza. Você não está aqui por acaso. Você faz parte dos poucos escolhidos que conseguem ver os sinais. Apenas 3% os reconhecem claramente. E se você está entre eles, é porque o céu está depositando sua confiança em você. A jornada continua, e cada vez que você reconhece um sinal, uma parte do seu propósito é revelada. Permaneça firme, mantenha-se atento. Deus está moldando você para coisas maiores. E mesmo quando você se sentir pequeno, lembre-se de que os maiores milagres muitas vezes nascem da obediência silenciosa. Eu sou George, e é uma grande honra ter acompanhado você até aqui. Se esta mensagem ressoou com você de alguma forma, por favor, deixe um comentário abaixo sobre qual dos 11 sinais tocou seu coração mais profundamente. Sua resposta pode inspirar alguém que também está percebendo que é um dos escolhidos de Deus. Estamos juntos nessa jornada. Você não está sozinho.